Olá, meus queridos irmãos e irmãs, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 17 de junho de 2026. Aqui quem fala é Padre Elano Sami, da Paróquia de Nossa Senhora da Glória, já aqui em Fortaleza, de volta desta missão tão abençoada que foi a nossa ida até a TV Evangelizar em Curitiba. E quero agradecer a toda a equipe, os produtores, quero agradecer a todos os irmãos de lá que me trataram muito bem, com muito amor, e eu quero pedir a Deus que os retribua, tá bom? Fizemos algumas viagens, né? Fomos a algumas conexões, mas tudo isso é pela obra de Deus, e eu digo a vocês, fui muito, muito amado, muito bem recebido. Ganhei 4 laranjas lá de uma paroquiana da Catedral de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, e quero agradecer a ela, tá bom? Por essa generosidade. E fui muito, muito amado lá em Curitiba, fui muito, muito feliz. Concelebrei na Santa Missa na Catedral de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, muito organizado, muito bonito, foram todos muito afáveis comigo. E eu agora já de volta à nossa querida paróquia Nossa Senhora da Glória, que já se prepara para a sua festa. Feito este preâmbulo, vamos agora ao que interessa, que é, não é? Não que isso não interesse, mas aqui é mais importante, que é o Evangelho de hoje. Mateus 6, versículos do 1 ao 6 e 16 ao 18. Talvez seja uma das explicações mais judaicas do Evangelho, que a gente só entende realmente por meio do mundo judaico. Meus irmãos, algumas pessoas que não compreendem meu método acham que eu estou fazendo um processo de proselitismo, né, para que vocês se tornem judaicos. Não, não estou fazendo isso. Eu estou fazendo exatamente o que os estudiosos nos ensinam a fazer, que é reconstituir a mentalidade, tentar, né? Tentar reconstituir a mentalidade de um católico do primeiro século. Na morte de Jesus, no começo da igreja, no primeiro século, a maioria dos católicos transitava entre o mundo judaico, o mundo grego e o mundo romano. Então, qualquer católico tinha todas essas noções que nós não temos. Então, agora eu vou dar uma pancadinha. Infelizmente, a gente hoje estuda muito mais teorias recentes para entender Bíblia do que a gente estuda judaísmo para entender Bíblia. Por isso que não funciona. Não dá para entender Bíblia com marxismo, não dá para entender Bíblia com sociologia, não dá para entender Bíblia com psicologia, com todo respeito a essas ciências, né, algumas delas. Não dá para entender Bíblia com teoria, não é? De economia, não. Você tem que fazer arqueologia, você tem que fazer etimologia, filologia, estudo da cultura judaica, história. Então a gente tem que fazer todo esse processo, que é o que eu estou tentando fazer aqui com vocês, sob a ótica dos rabinos que eu estudo, né? Que são alguns aí. Então vamos começar. Primeira coisa, tenham cuidado. O que é esse tem de cuidado que o Senhor aqui começa a dizer para nós? Esse tenha cuidado, meus irmãos, significa zelar, cuidar, ter zelo. Então, por que eu preciso ter zelo? Porque há coisas que são importantes. Como há coisas que são mais importantes que as outras, existe uma hierarquia na nossa vida, como há coisas dentro de nós que são mais importantes, o evangelista começa dizendo para nós: tenham zelo. O evangelista, né, que no caso é escrito por Mateus, mas é Jesus dizendo para nós: tenham cuidado. Então eu já queria começar com essa explicação. Vocês estão com cuidado, vocês estão tendo zelo pela vida de vocês, vocês estão zelando pela vida espiritual de vocês? A nossa intenção aqui é essa: ter zelo, ter cuidado. Jesus fala: ter cuidado com o quê? Ter cuidado com a vossa justiça. Dikaiosunen. Dikaiosunen. Por que ter cuidado com a vossa justiça? Essa palavra, justiça, ela é uma tentativa grega de tradução da palavra justiça, que é a palavra tzedakah. Então, tenham cuidado com as vossas práticas de justiça, tenham cuidado com o vosso modo de comportar, tenham cuidado com as vossas práticas de fidelidade a Deus. Me deixem aqui achar qual é o comentador que fala sobre isso aqui. Diante de Deus, para ser fiel, eu tenho dois recursos:
a justiça e a santidade. A santidade, ela é interior, não é? E ela vai transbordar por meio das virtudes. E a justiça, ela se refere à prática da piedade. E aqui eu desenvolvi, mais uma vez, uma teoria minha, os 4 pilares de uma vida espiritual saudável. Como o ser humano vive para fora e vive para dentro, eu preciso viver a minha piedade, a minha fidelidade a Deus, amparado em 4 coisas. Primeira delas, eu me amparo na oração. Segunda delas, eu me amparo nas boas obras. Terceira delas, eu me amparo no estudo das coisas de Deus. E quarta, eu me amparo nos sacrifícios e abstinências, nos sofrimentos e nas cruzes. Então, essas são as 4 camadas, estes são os 4 degraus, esta é a fundação, a estrutura para a gente viver a nossa vida interior. E essa palavra, tzedakah, ela significa justiça, caridade, atos de misericórdia. Então, quando o Senhor usa a palavra, tenham cuidado, zelem pela vossa santidade, pela vossa justiça. E zelar por quê? Para não fazer diante das pessoas só para viver um espetáculo. Aqui está o segredo, né? Então Jesus aqui hoje ele facilita muito o trabalho dos hermeneutas, né? De quem interpreta. Porque ele já começa dizendo, zelem, tenham cuidado, vigiem. Mas vigiar é mais o verbo gregoreite, em grego. Então aqui é zelar. Quando é que a gente zela por uma coisa? Quando algo é importante. Então ele começa dizendo, zelem para que as vossas práticas de piedade, atos de misericórdia, vossa bondade, vossa caridade, não seja feita diante das pessoas. Existe até um Mishnah que diz o seguinte, do Rabino Shimon. Ele diz que a oração, ela não pode ser para as pessoas e ela não pode ser algo frágil. A oração tem que ser forte, porque a oração é uma força da alma. A outra coisa que também é dita no Gemara, o destino da nossa oração é Deus. E a fonte da nossa oração é Deus. Então, Deus é ao mesmo tempo destino e fonte da oração. Orar para o alto, Ele é o destino e a fonte, por isso que toda oração começa bendizendo a Deus e termina fazendo um pedido e uma bênção, né? Mais uma vez, bendizendo o nome de Deus. A oração é uma força da alma, como diz a minha madrinha Santa Teresinha. Aí o Senhor diz, não rezem diante das pessoas. Achei isso aqui maravilhoso. Não rezem diante das pessoas. Mais uma teoria que vocês vão encontrar aqui, né? Mais uma explicação que vocês vão encontrar aqui. Quando a gente entra na nossa vida interior, quando a gente toma posse da nossa própria alma para a gente servir a Deus, nós encontramos em nós 2 altares. O primeiro altar são os olhos, ou a consciência, que é aqui, não é? Primeiro altar. Um altar deve ser voltado para Deus. Por isso que os altares ficavam em lugares altos, porque um altar é sempre voltado para Deus. E o segundo altar é aqui, no coração. Não é à toa que a gente, quando se persigna, quando a gente faz, quase que não sai, né? Quando a gente se persigna, quando a gente faz o início das nossas orações, a gente começa aqui e aqui. Os 2 altares da nossa alma. Por que a consciência é um altar? Aqui é o lugar das lâmpadas, aqui é o lugar das reflexões. E por que o coração é o segundo altar? Porque aqui é chamado de levav, ou lev. Aqui é o cerne, aqui é o centro, aqui é o processador das 4 camadas da minha vida. Corporeidade, sentimentos e emoções, pensamentos e decisões. 4. Terra, fogo, água e ar. Aí o Senhor diz, cuidado, porque vocês podem deixar de oferecer a Deus a vossa piedade, as vossas obras de justiça, e vocês podem viver de espetáculo. Aqui Jesus dá uma pancadinha maravilhosa que eu esperei por esse momento. Faça igual ao nosso Senhor, desejei ardentemente esse momento. Cadê meu lápis aqui? Carregaram meu lápis, mas eu encontro outro aqui, mas eu encontro outro. Vamos lá. Por que isso aqui é tão importante? Vejam que coisa bonita. Jesus está dando uma pancada em Séforis. O que estava acontecendo no país de Jesus na época dele? Estava acontecendo um processo que está acontecendo hoje também. Quando você não consegue vencer uma cultura, porque uma cultura pode ser mais forte que outra.
Quando você não consegue vencer uma cultura, você faz duas coisas. Você estrangula a cultura e depois vai diluindo. Você drena para que ela morra internamente e depois você vem de fora com o multiculturalismo e você vai ali diluindo essa cultura. É o que estão fazendo no Ocidente inteiro. Jesus Cristo diz: vocês estão vivendo diluídos, não é? Nosso país de Israel está deixando de ser um país judaico, um país de homens de Deus, e está se tornando um país helenizado. Não esqueçam que o método que Alexandre da Macedônia implantava era o mesmo método dos babilônicos e o mesmo método dos assírios. Você vai importando uma cultura para desmantelar aquela que está ali e não dar reação. Então eles estavam desmantelando a cultura da terra de Jesus, a cultura religiosa principalmente. De que maneira? Eles financiavam a construção de cidades totalmente paganizadas. E vizinho a Nazaré tinha uma grande cidade que era Séforis. Então Jesus cresceu a vida inteira com isso. E também ao lado de Cafarnaum, ao lado do lago de Genezaré, nós tínhamos a Decapolis, grego, 10 cidades. Ou seja, era uma espécie de engenharia social, que é o que também a gente percebe nos tempos de hoje. Não pensem que esse processo de demolição que a gente está vivendo no Ocidente é natural. Não é natural, é artificial. É um processo de demolição, de dentro e de fora, estrangulando a cultura, impedindo que o pensamento ocidental natural, que é naturalmente grego, romano e judaico, né, católico, cresça, e importando outras maneiras. Aqui Jesus diz: vocês estão rezando como os gregos. Aqui é a pancada que o Senhor nos dá. Vocês estão fazendo igualzinho ao que os atores fazem nos teatros gregos. Uma das maneiras de helenizar a cultura era trazendo as Olimpíadas, os templos pagãos e a arquitetura e a cultura. Então, no centro das cidades helenizadas, né, romanizadas, até hoje você encontra isso, né, quando você viaja. O que você encontra ali? Um grande teatro, né, que no caso do Coliseu são dois, né, um de frente para o outro, mas é um grande anfiteatro. Aí Jesus diz: vocês estão transformando a santidade de vocês em um espetáculo. Não sei se vai dar tempo de falar tudo, então já peço perdão a vocês e já peço a você que acompanha a homilia na paróquia depois, mais tarde. Jesus está dizendo assim: vocês acham que os gregos estão certos? E Jesus não cita, né? Porque um judeu jamais citaria um grego. Vocês acham que os gregos estão certos? Vocês acham que a vida é um espetáculo? Vocês acham que vocês são atores? E que a história de vocês é um palco? E muita gente vive assim, porque é muito dramático, né? Muito teatral. E essa palavra aparece aqui, não é? Teatenai. Não é? Eu fui pesquisar, significa isso. Espetacularizar tudo. Viver para o outro, não é? Aí eu vou me arrumar porque os outros vão ver. Eu vou fazer assim porque os outros vão ver. Eu vou rezar assim porque os outros vão ver. Eu vou fazer tal coisa, agora eu vou me ajoelhar porque os outros vão ver. Ah, eu vou dizer tal palavra porque os outros vão ver. Isso é uma tortura, isso é uma aberração, isso é uma... Não vou nem dizer palavrão aqui, mas é um lixo de vida. É um lixo de vida, né? Queridos irmãos, nossa vida não é para viver como para ser vivida como um espetáculo. Eu não estou aqui para espetacularizar. Por isso que eu sou muito tranquilo em estar aqui nas redes sociais, muito tranquilo, porque eu estou aqui com um conteúdo. Eu não sou um ator, vocês não são uma plateia e nós não estamos num palco. Isso é muito importante porque eu até vou me exaltar aqui, porque há muita gente que ensina para a juventude e acredita na tolice de que a vida é um grande palco e que quando você morrer as cortinas se fecham e aí acaba. Não, não. O Senhor está dizendo: acabem com esse teatro aqui. Eu gosto de Jesus, né? Acaba com essa palhaçada aí, acaba com esse teatro. Vocês não são atores e Deus não é plateia de vocês. Vocês não estão num palco. A santidade de vocês não pode ser um espetáculo. Vocês não podem, zelem. Aqui é Cristo como um rabino, né? Pregando.
Vocês estão vivendo como um espetáculo. E por que que não pode, padre? Porque um ator usa máscara, usa figurino, e nunca ninguém sabe quem ele é. E a máscara pode grudar no seu rosto e depois não ser mais retirada. Não vivam só para serem vistos, como se a vida de vocês fosse um espetáculo. Aqui, gente, é Jesus quebrando o sistema. Eu gosto muito disso, né? Quando Jesus faz isso. Ele está quebrando o sistema. Porque se eu faço para os pagãos, é um espetáculo. E se eu faço para os judeus, também é um espetáculo. Aí o Senhor diz: quebrem os palcos e elevem altares. Nada de palco na vida espiritual. No mundo pode ter palco. No mundo pode ter plateia, pode ter tablado, pode ter máscara, né, chamada de hipócrites. No mundo pode ter essas coisas, trombetas. Meu Pai vê o que está por dentro. Meu Pai está no oculto, meu Pai está no escondido da vida. Como o ser humano vive para fora e para dentro, meu Pai é o único que está aqui dentro do seu coração. Dentro do altar levav e dentro do altar da consciência. Aí Jesus vai dizer: caso fizerdes isso, caso agires assim, se não, recompensa não tendes junto do Pai. Sabe o que é essa palavra recompensa? Miston é a palavra prêmio. O que é um prêmio? O que é uma recompensa, né? Um prêmio? É um salário, não é? Miston tem a ver com salário. É aquilo que eu espero receber. É aquilo que está guardado para mim. É aquilo que está reservado. Por que que Aí Jesus usa a própria cultura grega para criticar a cultura grega. Ele diz: vocês não vão para as Olimpíadas? Pois é. Aqueles que estão lá correndo, fazendo triatlon, seja o que for, eles acreditam que tem um pódio para eles e que tem também uma recompensa, um prêmio. Se vocês querem recompensa do Pai, parem de viver como atores. Não é pecado ser ator, é pecado viver como ator para si mesmo e como ator diante de Deus. Parem de viver como atores. Se fizerdes isso, prêmio não tem para vocês, salário não tem para vocês junto do Pai. E eu fui pesquisar de onde vem isso, né? Isaías 25, versículo 6. O banquete celestial. O grande banquete, a grande recompensa, onde Deus vai nos recompensar, vai nos dar o prêmio pela nossa vida. Aí, meus irmãos, não é? Para ser vistos, para serdes vistos pelos outros. Se fizerdes isso, vosso Pai que está no céu, recompensa não dará. Quando fordes dar esmola, quando fizeres esmola, e aí a palavra esmola em grego não é esmola. Em grego, a palavra esmola, ela é a palavra elemosine, que significa, meus irmãos, piedade, misericórdia, compaixão, bondade. Seria o chesed, né, dos hebreus. O Senhor diz: quando você for fazer chesed, e qual é a palavra esmola no mundo hebraico? Tzedakah. Quando você for agir com justiça, com retidão, tzedakah. Quando você for fazer alguma bondade, alguma virtude, é bem mais abrangente que esmola. Quando você quiser ser virtuoso, o Senhor diz: não toque a trombeta diante de ti, como fazem os atores. Os atores chegavam no teatro antecedidos por músicos, por tambores, por pífanos, por flautas, por harpas. Aí o Senhor diz: quando vocês forem fazer esmola, quando vocês forem agir com bondade, com caridade, não toquem a trombeta diante de vocês, como fazem os atores nas sinagogas, que também os rabinos chegavam assim, para que sejam glorificados pelas pessoas. Amém, eu vos digo, né? Amém. Recompensa eles não terão, porque essa já é a recompensa deles. Eu vou continuar essa pregação na Igreja da Glória. Hoje celebro 18h30. Perdão por não dar tempo, tá bom? A gente continua lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curta, comente, compartilhe. Até a glória, se Deus quiser. Tchau.